Olá, amigos da BPE. No vídeo de hoje, o segundo da série Cinema e Espiritismos, nós vamos conversar sobre o filme Ghost, um clássico estadunidense que eu acredito que a maioria de vocês já tenha assistido. A história central do filme é sobre um rapaz desencarnado que, através de uma médium, busca se comunicar com a sua noiva. A partir desse filme, nós vamos abordar aqui dois pontos principais envolvendo o espiritismo. O primeiro sobre a fraude nas manifestações mediúnicas e o segundo, a questão das incorporações e das possessões. Sobre o primeiro tema, no filme, a médium, antes dela desenvolver uma mediunidade genuína, ela ganhava vida cometendo fraudes mediúnicas. Apenas então num segundo momento que ela desenvolve uma mediunidade verdadeira. Desde a época de Kardec, esse assunto da fraude e das farsas envolvendo as manifestações era um assunto comum. Os detratores do espiritismo sempre alegaram, sempre lançaram mão dessa argumentação para tentar descredibilizar o espiritismo, e Kardec então aborda esse tema. Nesse contexto, então, lá na Revista Espírita de abril de 1859, num artigo chamado Fraudes Espíritas, depois também reproduzido lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, do Charlatanismo de Embuste, Kardec vai escrever assim: de tudo se abusa, mesmo das coisas mais respeitáveis. A fraude sempre visa um fim, a um interesse material qualquer. Por isso foi que dissemos, falando dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. Nesse primeiro momento aqui, o Kardec está restringindo a questão das farsas para o interesse econômico. Depois ele vai expandir esse conceito para outros pontos também. Então ele continua: julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo, ou objeto de curiosidade e de divertimento, e que pretenda produzi-los à sua vontade e da maneira exigida. Bom, o que Kardec está dizendo aqui, né? Que a mediunidade, no final, ela não está sob controle do médium, né? A mediunidade, ela depende dos espíritos, ela depende de outros fatores psíquicos, ambientais. Então, como é que o médium vai vender uma coisa que ele não controla? A partir do momento que ele vende, ele tem um compromisso de entregar o serviço, vamos dizer assim. E quando a mediunidade falhar, ele vai acabar apelando para a fraude. Nesse sentido, lá no livro História do Espiritismo, que talvez seria melhor traduzido como História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle, lá nesse livro ele vai discorrer sobre a biografia de diversos médiuns que cobravam, que viviam desses espetáculos públicos, e que muitos deles, apesar de terem a sua mediunidade comprovada por determinados pesquisadores, por outro lado também em diversos momentos foram flagrados cometendo fraudes, né? É o caso, por exemplo, da médium italiana Eusapia Palladino, que foi estudada por vários cientistas da época, inclusive o casal Curie, né, o Pierre e a Marie Curie, os dois vencedores do Prêmio Nobel. Ela, inclusive, né, a única pessoa do mundo a ganhar 2 prêmios em áreas diferentes, em física e em química. Mas então o Pierre Curie, em carta para um amigo dele, ele vai escrever: tivemos mais algumas sessões com a médium Palladino, e o resultado é que esses fenômenos realmente existem e não é mais possível para mim duvidar disso. Porém, em uma outra obra chamada Um Mágico entre os Espíritos, do Harry Houdini, que foi um grande mágico, um grande adversário do espiritismo no começo do século XX, ele coloca lá a Eusapia como uma das farsantes, né? Uma das que vendiam uma mediunidade falsa. Então é por isso que Kardec recomenda, né, que a gente tem que avaliar um médium da seguinte maneira: a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio. Então aqui ele já expande esse conceito também para as questões ali de ganhos secundários, de vaidade, né? A Dora Encontre, ela também escreve sobre esse assunto, reforçando essa posição do Kardec, que o médium não deve extrair da mediunidade nenhum tipo de vantagem, nem mesmo a fama, muito menos a questão da idolatria. Dentro dos fenômenos inteligentes, que hoje são os mais comuns entre os médiuns brasileiros,
Existem dois métodos consagrados para se montar uma farsa. O primeiro deles, a leitura a frio, e o segundo, a leitura a quente. A leitura a frio, basicamente, está alicerçada ali naquelas declarações genéricas que, por questões emotivas, são lidas pelas pessoas como informações específicas, né? E também aquelas informações que a pessoa acaba passando inconscientemente, né? Por exemplo, ali a linguagem corporal. E a leitura quente, que é mais complexa, né? Um esquema mais bem estruturado, está ligado à obtenção de informações particulares sobre alguém previamente e depois transmitidas como se fossem adivinhações, né? Em tempos de redes sociais, de internet, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essa questão da leitura quente. É sempre preciso realizar uma análise criteriosa em cima das mensagens psicografadas para tentar perceber se aquelas informações que estão ali não estariam de alguma maneira disponíveis na internet. Na obra Por Trás do Véu de Ísis, do Marcel Souto-Maior, o Marcel acompanha uma mãe que perdeu um filho em vários médiuns, né, em visita a vários médiuns pelo país inteiro. E uma questão que ele coloca lá é a prática das entrevistas antes da prática mediúnica, né? Então a pessoa acaba fornecendo diversas informações específicas, seja para o médium, seja para um assessor do médium, e depois, quando a carta vem, a carta está impregnada daquelas informações ali e apenas daquelas. Isso pode ser um problema, isso acaba fragilizando, enfraquecendo a legitimidade da mensagem. Eu acredito que a gente, ponderando, a gente pode encontrar uma posição de equilíbrio em que nem tudo é farsa e também nem tudo é verdadeiro, né? Nesse mesmo livro, Por Trás do Véu de Ísis, o Marcel Souto-Maior também vai descrever um caso ali muito interessante envolvendo o Chico Xavier, que ele escreve assim: em outra mensagem, também psicografada por Chico, um jovem chamado Milton usa a assinatura dos tempos de vivo para se despedir dos pais. Ele coloca 1000 em números e tom. Então essa era a assinatura da pessoa. Então uma informação tão específica quanto essa, né, de uma particularidade tão grande da assinatura da pessoa, não pode ser uma mera coincidência, né? A gente tem que descartar essa hipótese, não é uma hipótese razoável. Sobrariam então a priori duas possibilidades. Uma delas seria a fraude, uma fraude de uma leitura quente, e a segunda delas a possibilidade de que realmente haveria ali um fenômeno verdadeiro. Considerando que aquela época, né, do Chico era uma época sem redes sociais, quando milhares de pessoas do Brasil inteiro iam até Minas Gerais para encontrá-lo, né, conhecendo também a biografia do Chico, não me parece razoável a hipótese de que ele comandasse por décadas um esquema de fraude, né, complexo, com a finalidade única de enganar as pessoas em troca da fama. Então, esse exemplo aqui do Marcel Souto-Maior, me parece uma evidência de que também os fenômenos de fato acontecem e nem tudo é fraude mesmo. O segundo tema aqui do filme, que também é interessante, é sobre a incorporação e as possessões. Porque a cena mais icônica do filme é justamente quando o rapaz em espírito incorpora na médium, né, tem o controle absoluto do corpo da médium, e a partir disso consegue retomar um contato físico com a noiva, né? Agora vamos ver como é que o Kardec aborda esse fenômeno ao longo do tempo, né? Primeiro ele tem uma posição sobre esse assunto e depois ele acaba mudando de ideia. Então lá no Livro dos Espíritos, a parte segunda, na questão 473, ele questiona: pode um espírito tomar temporariamente o corpo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? E aí a resposta: o espírito não entra em um corpo como entra numa casa. O espírito se identifica com um outro espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. Mas é o encarnado quem sempre atua. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado.
Então a resposta aqui, a priori, seria: não existe uma incorporação completa, não existe uma possessão, o que existe é uma afinidade entre o espírito desencarnado e o espírito do médium, e a partir disso há uma comunicação. Lá no livro dos médiuns, o Kardec reforça essa posição de uma maneira até mais clara. Na segunda parte, capítulo 23 da Obsessão, ele diz: assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. E lança a mão ali de 2 argumentos para sustentar essa posição. Então, o primeiro motivo, porque implica a crença de seres criados para o mal e eternamente votados ao mal. Então, aqui Kardec acaba relacionando a questão da possessão aos espíritos inferiores. O segundo motivo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. O interessante é notar que lá na Revista Espírita, de dezembro de 1863, Kardec muda de opinião. Então ele escreve claramente isso, e ele muda de opinião sem nenhum problema com isso. Ele diz: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, ainda que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Apoderando-se do corpo da senhora A, que aqui é a médium, Kardec não costumava citar nominalmente os médiuns, justamente por aquela questão das vaidades, da idolatria, para evitar qualquer tipo de comportamento nesse tipo. Ele não citava o nome completo dos médiuns. Então ele diz: apoderando-se do corpo da senhora A, o espírito, não tinha qualquer má intenção, de sorte que aquela senhora nada sofria com a situação a que se prestava de boa vontade. Depois ele afirma ainda: era uma possessão inocente e sem inconvenientes. Então aqui ele não apenas aceita a possibilidade de possessão, como ele também muda a aplicação do termo. Bom, como é que isso é possível, Por que ele consegue mudar de ideia ao longo do tempo? É pelo caráter progressivo da doutrina, A lei do progresso, ela já estava, desde o Livro dos Espíritos, consolidada, lá na parte 3ª, capítulo 8º. Essa lei do progresso, ela tem aplicação não apenas geral, social, cosmológica, mas também interna dentro da doutrina espírita. Essa posição também é retomada pelo Kardec de maneira muito objetiva na Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Ele escreve: um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Aqui também tem um ponto, uma questão curiosa, que o Kardec define o espiritismo também como uma revelação, ou seja, de certa maneira, um ato pelo qual Deus revela os seus mistérios, através da comunicação dos espíritos com os homens. Ao mesmo tempo, essa revelação ela não vem pronta, ela não é absoluta, ela está sob o exame da razão. No final das contas, são os encarnados que precisam definir, a partir de um julgamento racional, de um critério próprio definido por nós, o que é e o que não é espiritismo, e o que deve ou não deve ser incorporado à doutrina. Essa característica da progressividade do espiritismo talvez seja um dos pontos principais da doutrina, porque fortalece, porque acaba revestindo o espiritismo de uma força de antifragilidade. O espiritismo ele não tem medo dos novos estudos, das novas descobertas. Pelo contrário, a proposta é que ele acompanhe essas transformações sociais e científicas. É por isso que hoje a própria obra do Kardec, ela também pode ser analisada, deve ser analisada a partir de uma perspectiva crítica. O próprio Kardec abre margem para a própria obra ser criticada. Então é como se o espiritismo ele funcionasse em uma versão beta permanente, sempre sujeito aos melhoramentos. Por outro lado, isso acaba gerando uma dificuldade da comunidade espírita em entrar em um consenso sobre o que deve ou não deve ser incorporado à doutrina.
Voltando à questão do filme, o filme também aborda outros temas relacionados ao espiritualismo em geral, né? Por exemplo, a mediunidade nos animais e a suposta ação direta dos espíritos sobre a matéria sem a presença de um médium de efeitos físicos. Esses dois tópicos, por exemplo, eles já foram trabalhados no primeiro vídeo e não vamos repeti-los aqui. De maneira geral, concluindo o episódio de hoje, o filme ele exagera na maneira de retratar os fenômenos e acaba ignorando as nuances dos efeitos mediúnicos. Então, a maneira como as manifestações elas são representadas ali é uma maneira bem distinta do que acontece na realidade. Por hoje é só e nos vemos no próximo mês.